Dar um novo ataque realizado por terroristas do Hamas a partir da faixa de Gaza. A enchente do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes que deixou um rastro de destruição e produziu imagens impressionantes. Depois da pandemia, o Brasil passou a enfrentar uma enxurrada de casos de depressão e ansiedade. Por causa dessas doenças, o número de pedidos de afastamento do trabalho aumentaram mais de 50%. O número de divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No meio de todo esse caos, Deus nos convida ao avivamento real, verdadeiro e bíblico. Reviva no Senhor. Cumpre em nós os seus planos e, através de nós, a sua missão. Um convite ao milagre maior. Um convite ao milagre maior é aquilo que a palavra de Deus me convida lá no capítulo 3 em Atos. Quando eu abro a palavra de Deus e a leio, eu vejo aquilo que Deus faz por meio de gente como eu e você, simples, frágil, fraca, pequena, limitada. Mas quando nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, neste chamado que Ele nos dá, de sermos instrumentos de Deus e de orarmos, nós somos convidados a experimentar um milagre, que se resulta em milagres maiores, e não apenas na ponta de um milagre daquilo que nós clamamos, mas no desenvolver de algo muito maior que Deus deseja realizar. Nós começamos a estudar o livro de Atos há poucos meses atrás, e nós estamos caminhando neste livro, que na verdade é uma história, mas uma história incrível, uma história real, uma história que está narrada na Bíblia, uma história que é narrada no livro de Atos, mas que também ao estudarmos e lermos um pouco de história, um pouco de arqueologia, nós vemos diversas verdades desse livro relatadas também dentro da nossa história, dentro da arqueologia. A beleza não é somente aquilo que a história traz, mas quem a história deste livro traz e nos revela. Um Deus grande, um Deus amoroso, um Deus gracioso que vem ao encontro de gente como eu e você, pequena, limitada e falha, mas que é encontrada por esse Deus que é amor, que é graça, que é bondade e que é misericórdia. Esse Deus nos encontra através do seu Filho Jesus, que nasce neste mundo como nós, como humano, 100% homem, 100% Deus. Este Deus anda entre nós. Esse Deus então levanta os seus discípulos e deixa uma história que divide o calendário da humanidade, mas não somente o calendário da humanidade, mas o calendário da minha vida. E eu espero que o calendário da sua vida também. Porque a partir do momento onde Cristo não é apenas histórico, onde Cristo não é apenas esse narrado em grandes histórias, mas ele é vivenciado como o livro de Atos nos relata, e ele então é experimentado, essa história também pode ter um marco de antes e depois, em uma caminhada onde o milagre de Deus nos encontra, e histórias são transformadas, do começo ao fim, cheias de transformações, com alvos maiores, com frutos maiores. Imagine a esperança brotando onde antes não havia nada a não ser desespero. O milagre acontece e a cidade inteira para observar. Os olhos se fixam em quem operou o prodígio. Mas para onde deve ser direcionado o foco? Neste momento de tão grande maravilha, será que na pessoa que se tornou este instrumento, ou no verdadeiro autor de tão grande maravilha? Em Atos capítulo 3, versículo 11 até o versículo 26, abra sua Bíblia comigo lá. A minha já está aberta aqui em algumas versões, traduções, inclusive no original. E aqui nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina sobre um milagre que tem fins maiores. De um milagre que nos chama a um chamado maior de fé, de arrependimento, de vida, de restauração e transformação. Atos capítulo 3 é uma passagem muito interessante, onde
uma pessoa está completamente impossibilitada diante de sua própria situação. Uma pessoa deficiente, com uma deficiência grave, numa situação de completa necessidade, impossibilidade, olha para os discípulos e pede por algo. E esses dois discípulos que estão ali, Pedro e João, juntos, são instrumentos de Deus. E eles oram, e ao orarem, este homem é curado. Após a cura deste homem, chega exatamente nos versos que nós vamos ler hoje. Nós já estudamos, já aplicamos os versos anteriores e aquilo que a palavra nos ensinou. E hoje a palavra continua a nos chamar a um milagre maior. Prefiro assim, obrigado. O pastor Clóvis está desesperado ali para subir a mesa, né? Mas eu fico confortável assim, muito obrigado. Está ótimo para mim assim. Você já está com a sua Bíblia aberta aí? Prontinha para ler comigo? Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Olha que incrível este convite de Deus para mim e para você. Atos capítulo 3, vamos ler junto estes versos. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nós vamos ler a Tua palavra agora. E aberta a Sua palavra diante de nós, nós queremos tanto que tão somente o Senhor nos fale. Que eu não te atrapalhe, ó Deus, na transmissão da verdade da Tua palavra. Que ruídos e outras circunstâncias não tirem o foco da Tua palavra em nós, mas que a Tua palavra fale profundamente ao coração de cada um de nós, como somente o Senhor é capaz de fazer. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz. Olha, Senhor, para aquilo que carregamos, nossas marcas, nossas dores, tudo aquilo que muitas vezes acaba que distorcendo aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor, que é Deus poderoso e capaz de falar conosco de uma forma poderosa e grandiosa, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, que não seja a palavra do Walter, que não seja a palavra humana, mas que princípios da Tua palavra, verdades da Tua palavra, falem profundamente ao coração de cada um de nós, como somente o Senhor é capaz de fazer. Fala conosco, Senhor. Quebra toda resistência no mundo espiritual, quebra toda resistência em nossos corações e permita, ó Pai, que a verdade da Tua palavra flua de forma profunda e contundente em nossos corações, como somente o Senhor é capaz de fazer. Nutra, Senhor, cada um de nós, o Teu povo, a Tua igreja neste momento. Nós te suplicamos, por favor, Senhor, rompa com as nossas barreiras emocionais, rompa com as barreiras espirituais e fala com cada um de nós, para que possamos vivenciar os milagres que o Senhor deseja realizar em nosso coração. Milagres que clamamos ao Senhor e milagres que não clamamos, mas precisamos experimentar. Toca em nossos corações e, por favor, alinhe o nosso coração ao Teu. Enquanto ouvimos a Tua palavra, conhecemos ao Senhor. Alinhe o nosso coração enquanto oramos, para que o nosso coração possa clamar por Tua vontade, por Teu querer. Por favor, Senhor, nós insistimos. Quebra, Senhor, tudo aquilo que nos impede de vê-lo, de desfrutá-lo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir do versículo 11, no capítulo 3, nós temos essa narrativa muito importante deste milagre. Eu te convido, se você não participou da outra mensagem, ouvi-la no YouTube. Mas um pouco mais adiante, partindo já dos versos que se seguem, nós somos convidados a este milagre, que o Senhor nos convida a não apenas olhar, mas também vivenciar. Eu quero ler com você a partir do versículo 11 novamente. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso.
pela fé no nome de Jesus, é que o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de sua maldade. Quero que vocês ouçam o áudio da irmã Madalena. A irmã Madalena é uma senhora querida, para quem não sabe, normalmente costuma sentar ali logo atrás daquela fileira que eu costumo sentar. E a irmã Madalena recentemente entrou em contato comigo falando de suas dificuldades, suas dores, e até questionando qual seria o caminho de uma vida com tanta dor. Se não seria justo, se não seria lícito para um cristão desistir de tratamentos e então entregar-se e esperar a morte. Dor, dor, dor dilacerante. É muito difícil para nós pastores ouvirmos algo assim. É muito difícil para nós pastores orarmos por alguém nessa circunstância. É muito difícil para nós pastores aconselharmos e respondermos um conselho como este que eu resumi aqui. Mas é tão incrível quando o amparo da resposta que nós damos é bíblico. Não é o que eu acho, não é o que eu creio, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É somente o que a palavra de Deus diz. E inspirado pela palavra de Deus e encorajado pelas verdades de princípios da palavra de Deus, eu recentemente nos desafiei como igreja a orarmos pela irmã Madalena. Nós oramos juntos aqui, pedindo que o Senhor trouxesse a ela alívio de suas dores, dores dilacerantes. Naquela mesma semana, Deus ouviu o seu clamor. Naquela mesma semana, a irmã Madalena foi internada e foi descoberto que a dor que ela estava sentindo não era a dor do tratamento do seu câncer, mas era uma outra coisa que já foi tratada e hoje ela não está mais com aquela dor. Ela ainda está fraca, debilitada do tratamento do câncer, mas Deus a poupou de sua dor. Um Deus que decide agir por meio das orações. Preguei uma pregação baseada em diversos textos dentro da temática do Aviva, no culto Aviva, mais de 20 passagens bíblicas, Deus convocando e ordenando que o povo ora, e quando o povo ora, Deus realizando grandes feitos. Equilibrado, como nós já oramos, nós já aprendemos, de um Deus que dirige o nosso coração ao dele, de um Deus que conforma a nossa vontade a dele e nos conforta mesmo quando ele nos diz não. Mas, queridos, eu estou convicto de que Deus responde mais sim e mais muda o nosso coração e as circunstâncias do que nãos. Então, Deus nos chama a viver milagres maiores, e é o que o texto vai nos ensinar. Mas para aprendermos desse texto, nada melhor do que trazermos o nosso dia a dia e a nossa realidade. Pode soltar o áudio, por favor, querido? Pode ser que eu peça para você pará-lo em algum instante, por favor. Bom dia, pastor Walter. Estou mandando uma mensagem rápida para dizer que estou bem.
saquinho de 48 horas essa semana, mas eu estou bem. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter ouvido as orações e atendido a vocês que fizeram as orações. Você que fez um clamor maravilhoso que eu assisti por vídeo. Pode parar, querido. Recebi essa mensagem hoje de manhã para alegrar o meu coração de um Deus que continua fazendo milagres. Eu já tinha recebido a informação, mas quando a gente recebe a informação daquele que recebeu o milagre, eu preciso ser levado a Atos capítulo 3, a partir do versículo 11. Eu li para você aqui uma introdução que falava que as pessoas ficavam diante de um grande milagre, focando naquele que foi o instrumento do milagre, ao invés de focar naquele que é o fazedor de milagres. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar, porque eu me coloquei à disposição de desafiá-los a orar, porque eu não faço milagre nenhum por mim mesmo. Sou bem fraquinho igual você, de uma fé bem oscilante como a tua, de muitas limitações como as tuas. Mas o Senhor nos ordena a orar. Como nesse texto bíblico nós vemos 2 discípulos do Senhor olhando uma situação e orando em nome de Jesus, e este homem sendo curado. Quando nós não orarmos, pessoas não serão curadas, vidas não serão transformadas. Como nós já temos aprendido e refletido e as verdades se casam, nós não somos nenhum grande sabedor de dizer para Deus o que fazer ou não fazer, mas devemos compartilhar com o Senhor os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas necessidades. E ao fazermos como esse texto bíblico claramente nos ensinou, nós somos desafiados, nós somos encorajados a viver milagres que focam a fé em Cristo e não nos instrumentos que Deus decidiu usar. Deus decidiu usar você para até agora impedir que a irmã Madalena continuasse sentindo dores tão intensas. Eu espero que eu e você continuemos orando pela irmã Madalena e que Deus, em sua graça, apesar de mim, apesar de você, nos ouça pela graça dele em Cristo Jesus, e a nossa irmã possa fazer o seu tratamento inteiro, e seja quando o Senhor quiser curá-la fisicamente ou completamente chamando-a para a glória, que nós possamos ver milagres acontecendo neste processo, não apenas na vida da irmã Madalena, mas na minha história, e também na sua história, de um Deus que ainda faz milagres, mas nos convida a viver milagres com focos maiores. Devemos e podemos clamar, mas o Senhor tem propósitos muito, muito maior. Deixe o milagre focar a fé em Jesus Cristo. Deixe o milagre focar a fé em Jesus Cristo. Você prestou atenção nos versos? Você já aprendeu a ler um texto bíblico? Aliás, você sabe ler uma narrativa, seja ela qual for? Ou ler um texto, seja qual for ele? Existem princípios de leituras, não existem? O princípio de leitura diz que você lê o texto e você vê a intenção do autor, você respeita a história, começo, meio e fim, e então, com base nesses simples princípios resumidos aqui, que existem vários outros, nós aprendemos qual o princípio o texto ensina, qual a verdade o texto ensina. E quando nós lemos o capítulo 3 do livro de Atos, e nós vemos homens orando e Deus curando, ou quando nós vamos a partir do versículo 11, e nós vemos homens orando, e aqui do versículo 11 ao versículo 16, acontecendo algo muito grande, porque o milagre tinha acontecido. Mas as pessoas, ao invés de olhar para quem realiza o milagre, estavam olhando para eles. E aí Pedro fala, não, porque vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão tão agitados olhando para cá? E aí então ele começa a endireitar o coração daqueles irmãos à luz de princípios da palavra de Deus. De que quem é o fazedor de milagres é o Senhor. E que quando você é um instrumento de Deus, ou quando eu sou um instrumento de Deus, ou quando nós somos instrumentos de Deus, o Senhor está nos chamando a olhar para Ele, porque Ele deseja continuar fazendo milagres. O Deus que já fez milagres em sua história e talvez te trouxe aqui hoje como um milagre, ou tem te trazido à presença dEle dia após dia com milagre, é o Deus que continuará fazendo milagres. Milagres que confundem toda a ciência. Milagres que confundem toda a racionalidade humana. De um Deus que era, é e será eternamente. Mas em sua perfeita soberania convida gente como eu e você a orar e fazer parte da sua incrível obra e ação aqui e através de nós e em nós.
foque somente em quem faz o milagre. Deixe o milagre focar a sua fé em Cristo. Cuidado, queridos. Eu tenho pavor de pessoas que não apenas nos amam, nós pastores, e aliás eu preciso citar que o pastor Tatu estava aqui, o pastor César não, porque não está aqui. O pastor César tem as viagens missionárias, senão o pastor César também estaria aqui conosco na gratidão, então repasso aqui a nossa gratidão pela vida dele também. Nós pastores, nós três, mais o pastor Tatu, mais o pastor César, mais outros pastores que temos no nosso meio, que não trabalham diretamente aqui na igreja, mas estão entre nós, não podemos ser vistos. Eu tenho pavor, eu tenho desespero de que quando as pessoas olham para nós, elas acham que vão tocar em nós, como aquela mulher do fluxo de sangue, e porque vão tocar em nós vai sair algum tipo de poder. Eu preciso te frustrar. A gente come igual você, a gente vai no banheiro igual você, a gente é igualzinho, igualzinho. A gente falha, a gente peca, às vezes a gente é mais cheio de fé, às vezes a gente é menos cheio de fé, mas tem um negócio interessante que nesse dia, eu louvo a Deus pela vida dos pastores aqui e me incluo, porque Deus chama a gente como a gente para revelar quem Ele é. Porque gente como a gente revela que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Jesus. E aí fica nítido que os milagres devem nos chamar a focar em quem? Em quem realiza o milagre, e não naquele que Deus usou como instrumento. Porque às vezes Deus usa um burro, um jegue, às vezes Deus usa o vart, às vezes Deus usa outro. Porque o instrumento é só instrumento, mas aquele que realiza milagre, ele deve ser visto, notado, desfrutado. E então os nossos corações ficam maravilhados diante dessa fonte, maravilhados diante de quem Ele é. A palavra de Deus chega a você que tem confiado em quem? A palavra de Deus chega a você que tem confiado no quê? No que eu sinto? No que eu penso? No que eu creio? Ou no que a palavra de Deus diz? Porque o que a palavra de Deus diz vai permanecer. Nós vamos passar. Talvez em algum ano, como o pastor Josimar muito bem colocou, nós nem estejamos aqui. Outros pastores passarão por essa igreja. Outros pastores deixarão o seu legado aqui. Eu fiquei 10 anos em Bragança. Fui convidado para vir para cá. Hoje estou aqui. Vou completar 6 anos neste ano. Até quando ficarei aqui? Não sei. Amo vocês, amo essa igreja, amo essa cidade. Mas sabe o que eu amo mais? Servir ao meu Senhor. Em qualquer cidade, em qualquer lugar e com qualquer povo. Porque quando eu estou servindo ao meu Senhor e pregando a palavra dEle, isso me satisfaz. E nós, pastores, vamos passar. Ou talvez você não tenha uma dificuldade em colocar em nós uma expectativa grande demais, colocar em nós o foco do milagre, mas talvez você esteja colocando o foco do milagre em alguém que foi um instrumento de Deus na sua vida, alguém que lhe deu um presente, alguém que lhe deu uma oferta, alguém que orou com você, e porque aquela pessoa exercitou fé em seu favor, Deus ouviu pela graça dele, usou aquele instrumento na sua vida, e você se esquece que o milagre maior é Deus se revelando para você, é Deus dizendo para você de novo, de novo, de novo: eu estou ouvindo orações, eu chamo você a orar. Ore em nome de Jesus, para que Ele seja visto. Ore em nome de Jesus, para que você vivencie os milagres de Deus, e vivenciando os milagres de Deus, você possa ser um instrumento, porta-voz de Deus, mais e mais. Os milagres de Cristo, estou lendo uma citação para você. Os milagres de Cristo e de seus apóstolos nunca foram fins em si mesmos, mas sinais que apontam para a verdade da mensagem. Eles não visam glorificar instrumento, mas o Senhor que opera o milagre, exigindo dos observadores uma resposta de fé no autor da vida e do milagre. Quem coloca essa frase é Martyn Lloyd-Jones. Que a palavra de Deus me chame a focar somente o autor da fé, aquele que realiza. Tira o seu foco do problema, tira o seu foco da dor, tira o seu foco da êxtase do milagre realizado e coloque o seu foco no autor do milagre. Redirecione o seu louvor a Ele. Não dê louvor a gente como eu, como Tatu, como Josi, como Clóvis, como César, como outros pastores ou outros líderes, porque a gente é igualzinho vocês. Dê louvor a Jesus, porque Ele é e será eternamente.
Redirecione o seu louvor ao Senhor, foque o seu louvor nele. Reconheça, admire os seus pastores, os seus líderes e os instrumentos que Deus usa na sua vida, mas adore apenas ao Senhor. Use as suas bênçãos para apontar Jesus. Viva e testifique de forma que as pessoas vejam a obra de Deus em você e compreendam que existe uma fonte de poder inesgotável, de capacidade e poder, autor de fé, autor de vida, que revela milagres para revelar algo muito maior, quem Ele é e a salvação. Confie no nome de Jesus acima de tudo. Não perca a sua fé. Diante de qualquer desafio, exerça a fé em nome de Jesus. Não por um ritual, não por uma autoridade mística circunstancial, mas por uma fé bíblica pautada na palavra de Deus. Para que você veja o impossível acontecer, mantenha o foco somente em Jesus, para que Ele seja glorificado e para que você seja edificado. Seja um instrumento de Deus, permita que Deus use suas mãos, suas bocas, o seu corpo, a sua história, como instrumentos de milagres que oram em nome de Jesus e vivenciam o novo de Deus em nome de Jesus. Através de você, que outros sejam motivados e encorajados a glorificar a Deus, vendo os sinais e as maravilhas de um Deus que opera. Busque a humildade que Deus deu a Pedro. Busque a humildade que Deus deu a Pedro. A humildade de todas as vezes que Deus te usar, você dizer: Deus, eu não sou digno de ser usado pelo Senhor, mas obrigado por mais uma vez ser um instrumento nas mãos do Senhor. Por favor, continua revelando a tua glória através de mim. Faça com que eu diminua e que o Senhor cresça a cada dia mais. Que o Senhor plante corações de Pedros e Pedras em cada um de nós. Que aponte a Cristo o que Ele faz. Que aponte a Cristo o que Ele é. Que aponte a Cristo o que somos. Que aponte a Cristo os nossos dons. Que aponte a Cristo o que Ele faz em nós e através de nós. Você tem dons e talentos? Você tem se destacado em seu trabalho? Você tem destacado-se em sua função de pai, de esposa, nas suas tarefas, nos seus deveres? Deus tem cuidado de você financeiramente? Deus tem honrado a sua vida? Tem alguma área, tem algum aspecto, ou muitas áreas e muitos aspectos em sua vida, que você percebe que você tem uma habilidade muito especial, e às vezes você percebe isso com clareza e as pessoas também? Aponte Cristo, aquele que te fez, porque Ele é o autor da sua vida e Ele é o sustentador da tua vida. É isto que Pedro nos ensina com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos meros instrumentos de Deus, mas Deus é grande. Tem algum problema que você está enfrentando? Tem alguma luta espiritual que você está enfrentando? Tem alguma batalha que você ainda não venceu? Clame em nome de Jesus, porque clamando em nome de Jesus você pode ver estes milagres. Ou Deus vai realizar o milagre que você está pedindo em nome de Jesus. Ou Deus vai realizar outros milagres, cuidando de você da mesma forma, suprindo você da mesma forma, sustentando vocês de paz e alegria, como nós ouvimos o testemunho do pastor Josimar nessa manhã. Um Deus que nos sustenta com paz e com alegria, mesmo em meio a quaisquer circunstâncias. Deus vai responder, Deus vai agir, nós devemos orar. E enquanto nós vamos sendo sustentados por Deus, nós vamos continuando clamando ao Senhor. Responda ao chamado do milagre com arrependimento e restauração. Quando nós lemos o versículo 17 ao versículo 26, isso é muito claro. A resposta que Pedro exorta aos ouvintes ao milagre de Deus realizado é arrependimento. Queridos, quando nós entendermos que os sinais e as maravilhas de Deus são, na verdade, chacoalhões para uma fé fraca como a minha e a sua, são chacoalhões de Deus de amor e graça, dizendo: filho, eu ainda ouço. Eu ainda realizo milagres. Quando eu e você entendemos de que Deus deseja ouvir o nosso clamor, que Deus deseja que sejamos ousados em fé, para que Ele seja conhecido, visto e proclamado, é que a nossa fé vai ser edificada. Mas não edificada em um sentimento, edificada em uma emoção, edificada em uma circunstância minha ou tua, mas edificada na palavra de Deus.
No culto do Aviva, que aconteceu recentemente, nós usamos a temática chutar o balde. Não chuta o balde, não desiste. Não desiste do quê? Dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas vontades egoístas, não. Não desista de obedecer ao Senhor, não desista de temer ao Senhor, não desista de buscar ao Senhor, não desista de batalhar espiritualmente. Porque os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles só terão sentido e só terão paz e alegria na vitória ou não, quando Deus é o centro e quando a santidade na nossa vida é o centro. Ei, você ouvinte da palavra de Deus, começando de ei, você, Walter, como está a sua vida? Qual a área da sua vida você precisa se arrepender? Porque os milagres de Deus é uma revelação do divino entre nós, para mostrar que a nossa vida não é aqui, que nós estamos aqui de passagem e que nós precisamos temer a Deus, obedecer a Deus, se submeter a Deus. Qual canto, qual área da sua vida Deus está te chamando ao arrependimento diante de milagres que Deus tem realizado diante dos nossos olhos? Ou será que diante de milagres e maravilhas que Deus já fez na sua história, você se acomodou? Eu me acomodei e eu continuo nutrindo pecados, nutrindo desobediências, colocando outras coisas no centro da minha vida ao invés de colocar Deus. Será que Deus nos chama a algo? Será que Deus te chama a algo? Será que você tem batalhado essa batalha que você está enfrentando espiritualmente, cheia de arrependimento? Será que milagres que o Senhor já fez no passado, milagres que o Senhor está realizando em você ou à sua volta, ou na vida de alguém, perceba que um aleijado foi curado. Mas um aleijado foi curado para que todos que estavam à volta pudessem ver a glória de Deus e a Ele buscarem arrependimento e transformação, como o texto claramente já foi lido e nos é explicado. Quando o sinal, o milagre acontece, é inquestionável a autenticidade do convite de Deus ao chamado do arrependimento e à conversão. Você tem colocado Deus em primeiro lugar da sua vida? Ou é o que está tomando esse lugar? Ou é quem está tomando esse lugar? Até mesmo a igreja, até mesmo os ministérios, até mesmo as coisas em nome de Deus, podem tomar o lugar de Deus dentro do nosso coração. Que Deus seja o centro do meu coração e que Deus seja o centro do seu coração. E que então, cheios de milagres, possamos viver refrigério, restauração da nossa fé, fortalecimento da nossa fé, autoridade para a nossa fé, e que então a consequência seja Deus ser visto e adorado, eu e você, vistos como pequenos e limitados, mostrando de forma ainda mais evidente um Deus que é, um Deus que era e um Deus que sempre será. Desviando então de minha vida, desviando então de sua vida, todo e qualquer equívoco de focar em mim, de focar em você, alguma atitude de esperança em nós, para que aquele que é o autor da vida, o autor da esperança, seja visto, proclamado e desfrutado. Ah, que convite maravilhoso de um Deus que faz, de um Deus que nos ouve, de um Deus que nos vê em todas as circunstâncias. Um texto paralelo a esses, 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns entendem a demora. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. John Piper diz assim: o arrependimento é resposta intrínseca à obra de Deus manifesta. O arrependimento é a resposta intrínseca à obra de Deus manifesta. Ele diz ainda: o milagre não é uma fé em si mesmo, mas um poderoso chamado visível à mudança de coração, levando o indivíduo a focar sua fé no Cristo, que age sobrenaturalmente, e a se converter de seus caminhos antigos para uma nova vida nele. Uma nova vida nele. Qual é a sua resposta aos milagres que Deus já tem realizado? Arrependimento? Talvez você precise abrir o seu coração agora e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Senhor, me permita trazer à mente, ao coração, as verdades de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor fez,
para que eu viva os teus milagres. Responda aos sinais de Deus com arrependimento, queridos. Responda aos sinais de Deus com arrependimento. Arrependa-se, volte-se para Ele, ore mais, dependa menos de você e mais do Senhor. Confie no Senhor, deleita-te no Senhor, desabafe diante do Senhor, faça como os salmistas, que oravam, que abriam seus corações e diziam tudo para Deus, mas sempre terminavam o seu desabafo, reconhecendo o caráter bondoso de Deus, clamando a Deus, dependendo de Deus, glorificando a Deus. Busque restauração em Cristo, creia. Sabe como desenvolver músculos físicos? Eu acho que não é uma coisa para eu falar, né? Deveria chamar o pastor Tatu. A gente desenvolve músculos físicos treinando. Sabe como você treina a sua fé, meu irmão? Orando. Eu não estou com muita fé, mas eu oro. E aí quando o Senhor realiza, Ele me impacta. E quando Ele me impacta, isso me restaura. E esse restaurar de refrigério me leva a desenvolver mais fé. Me leva a olhar para aquilo que eu amo, para o pecado que me seduz, para o pecado que parece a minha solução e dizer, não acredito em você, meu Deus é melhor que você. Não cedo a isso, porque o que Deus me oferece é melhor do que este caminho. Vou ficar com Ele quanto tempo for necessário, porque a paz dEle é melhor do que a minha paz, de uma resposta respondida do jeito que eu quero, quando eu quero. Não importa quando for ter a resposta, nem qual resposta o Senhor vai me dar, porque eu já tenho o Senhor que é melhor do que qualquer coisa. Anuncie sem demora, orando, vendo os milagres de Deus, participando dos milagres de Deus, anunciando a esperança e convidando as pessoas ao arrependimento, de se submeter ao único que é digno de ser visto, respeitado, submetido, adorado e reconhecido. Abrace a promessa de refrigério, meu irmão. Abrace a promessa de refrigério. Uma frase para resumir tudo, um convite desse de Deus para mim e para você. No último PowerPoint tem uma frase, eu vou pedir que você leia essa frase, pregando para você e pregando para quem está à sua volta. 1, 2, 3 e... Senhor, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu aquilo que nós ouvimos da Tua palavra lida, explicada e aplicada para os nossos corações. Agora, Senhor, se o Senhor não tocar nos nossos corações, se o Senhor não tocar nas nossas vidas, se o Senhor não nos mover em direção às verdades bíblicas, se o Senhor não operar milagres, mas chamar a nossa atenção a Ti, nós vamos continuar mendigando, quando na verdade poderíamos, ó Deus, desfrutar de tanto que o Senhor tem para nós, da paz sobrenatural, da alegria sobrenatural, da presença que é melhor do que a resposta que às vezes queremos e buscamos. Mas, Senhor, como é bom receber os Teus sinais, como é bom vivenciar as Tuas maravilhas e os Teus milagres. Então, Senhor, aquele que precisa de um milagre, para que a sua fé seja fortalecida, para que o seu coração seja endireitado, ouça o clamor deste que clama, como um desespero diante do Senhor, o foco da nossa fé.